Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de palestras do programa Integra Vida. É um prazer recebê-los nessa noite. Eu sou Stephanie Nakagawa, presidente da Associação Núcleo Integra Vida, Centro Comunitário de Saúde Integrativa e coordenadora geral do programa Integra Vida, uma iniciativa voltada à prevenção e à promoção da saúde da mulher realizada na Unimes. Quero agradecer de forma muito especial a presença de todos vocês, participantes, convidados, parceiros, colaboradores e todas as pessoas que contribuem para que esse trabalho aconteça e alcance tantas mulheres. Esse ciclo de palestras faz parte da proposta do programa porque compreendemos que promover saúde também depende do acesso à informação, compreensão e reflexão sobre temas que atravessam profundamente a vida das mulheres e que muitas vezes permanecem invisíveis no dia a dia. São questões que nem sempre são reconhecidas como parte do cuidado em saúde, embora interfiram diretamente no bem-estar, nos vínculos, nas escolhas e na forma como cada mulher vivencia a própria vida. Muitas vezes, esses efeitos não aparecem primeiro no corpo como um sintoma, mas se revela no desgaste emocional, nas dinâmicas da convivência e nas pressões que se acumulam ao longo do tempo. Por essa razão, além das práticas corporais e das ações de cuidado, o programa Integra Vida também promove espaços como esse, momentos de escuta, orientação e aprofundamento que ampliam a percepção sobre a própria saúde e favorece um reconhecimento de questões que precisam ser observadas antes que se transformem em sofrimento ou adoecimento. É a partir dessa compreensão ampliada e preventiva que o tema dessa noite se torna tão necessário. Hoje, recebemos Nicole Mayumi Nakagawa, psicóloga clínica comportamental, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nicole atuou em grupos de reflexão com mulheres em situação de violência doméstica, desenvolveu pesquisas sobre ética aplicada ao planejamento cultural e atualmente é mestranda no programa de Psicologia Experimental da USP, onde pesquisa relações de gênero nas políticas públicas, com foco em masculinidades. Ela conduz nesta noite a palestra Amores Insustentáveis. Nicole, seja muito bem-vinda. É um prazer e uma honra tê-la conosco nesta noite. A palavra é sua. Boa noite. Eu que agradeço, a honra é minha. Gostaria de iniciar minha fala primeiro agradecendo a oportunidade de iniciar um ciclo de palestras que a gente espera que seja extremamente enriquecedor para vocês. As palestras são pensadas para vocês. Gostaria de agradecer à Unimes por ceder o espaço, toda a infraestrutura, sem a qual esse encontro não seria possível. E gostaria de agradecer a vocês, porque vocês estão aqui dedicando tempo e atenção, tempo, um recurso super escasso e finito. Então, o tempo que vocês estão aqui é um tempo que vocês não terão de volta e a gente espera que vocês façam bom uso dele junto com a gente, que seja enriquecedor, frutífero e leve a novas ideias, novas formas de pensar as relações. Então, gente, vou ficar aqui pertinho de vocês. Não sei se o pessoal do fundo vai ver tão bem, não sou uma pessoa muito alta, mas gostaria já, de apresentar para vocês o percurso que a gente vai fazer essa noite, para que vocês possam saber de onde que a gente está partindo, por onde que a gente quer passar e aonde a gente tem como objetivo chegar, Primeiro, por que falar de amor? Essa pode parecer uma pergunta um pouco óbvia a princípio, mas ela esconde mais do que a gente supõe. E depois, o que o amor é? E tudo que é uma afirmação implica uma negação. O que o amor não é? Para em seguida a gente pensar, de onde que vem o nosso modo de amar e o nosso modo de desamar? Porque nem sempre relações de amor são, as relações onde as pessoas realmente amam. E aí,
quando a forma de desamar prevalece, quando que é a hora de sair, como que a gente faz para sair de uma relação onde o desamar se tornou prioritário, prevalente. Em seguida, a gente vai expandir a nossa discussão para falar sobre os vínculos amorosos e a saúde social. Amor não é só o amor romântico do par romântico. Para a gente finalizar com como é que a gente pode amar melhor? Amor enquanto prática. Então, gente, eu gostaria já de... Assim, eu tenho a tese de que amor é um tema meio que universal. Ele vai atravessar a gente de uma forma ou de outra. Ele é inescapável. Levante a mão assim muito discretamente, quem quiser participar. Tem alguém aqui que nunca amou? Ah, não. Você nem ouve. Pois é. Obrigada pela participação. Acho que evidencia que realmente todo mundo ama e quer ser amado. É uma necessidade humana básica. Então, eu começo já a apresentar para vocês a tese que a gente vai construir juntos. Vocês vão me dizer se faz sentido no final. Primeiro é que o amor... Oi? Vou pedir a gentileza de cessarem os ruídos, por favor, para a gente conseguir ter qualidade no áudio. Obrigada. Então, eu começo apresentando para vocês o ponto que a gente vai defender aqui. Qual que é a ideia principal? O amor começa primeiro como vínculo e cuidado. Segundo ponto, nem tudo que a gente chama de amor é amor. Na verdade, amor, uma das definições é o reforçamento mútuo, a capacidade da gente se reforçar mutuamente. Então, na medida em que vocês me escutam, eu sou reforçada, e na medida que a minha fala faz sentido para vocês, vocês são reforçados por essa fala. Esse é um exemplo apenas, né? Nas relações românticas isso se apresenta de uma outra forma. E último, e mas não menos importante, é a ideia de que a forma de amar é aprendida. E por ser aprendida, ela pode ser reaprendida, transformada, reconstruída. Certo? E aí, gente, vamos pensar assim, dar 3 passos atrás e pensar o que acontece com um bebezinho quando ele tem comida, ele tem abrigo, ele tem alguém que vai lá e troca sua fralda, todas as necessidades ditas básicas, mas ele não tem um vínculo afetivo contínuo. O que será que acontece? Foi essa pergunta que o psicanalista René Spitz perguntou na década de 40, né? Porque ele observou algo muito interessante, na verdade intrigante. Tinha um fenômeno que era uma alta taxa de mortalidade entre os bebês, principalmente os bebês institucionalizados, bebês que estavam em casas de abrigo ou orfanatos, como a gente dizia antigamente. E aí, conforme a medicina foi melhorando, foi aperfeiçoando a saúde desses bebês, ainda permanecia um fenômeno intrigante que era um certo atraso no desenvolvimento dessas crianças. E ele foi fazer um estudo longitudinal de observação, acompanhando os bebês no primeiro ano de vida. E aí ele tinha 4 grupos de observação. Os 2 grupos controle eram famílias, então um grupo de famílias urbanas e outro grupo de famílias rurais. Mas eram os grupos de controle no sentido de que eles iam observar lá o desenvolvimento mais típico, né? E os grupos que ele queria observar, de fato, eram 2. Um grupo em que os bebês estavam junto com as suas mães, mas essas mães estavam em instituições penais, para mulheres que tinham algum conflito com a lei. E a outra instituição era um tipo de orfanato da época, certo? No orfanato, era o único lugar onde os bebês não tinham acesso às suas mães, evidentemente. Na verdade, tinha uma média de uma enfermeira para cada bebê. E aí, o que ele observou? O que ele queria ver? Bom, quais são os fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento saudável, a deterioração, né, do desenvolvimento de uma criança? São várias as variáveis, então a gente não vai entrar em todas, mas a que mais ressaltou, né, que mais saltou aos olhos do René Spitz foi a presença de um cuidador estável. Porque a partir da presença de um cuidador, a mãe, no caso, né, poderia ser o pai também, hoje em dia a gente sabe, mas na época as mulheres tinham, né, o predomínio do cuidado. Hoje ainda assim, mas a gente sabe que é um processo que ainda bem está mudando. Mas enfim, essa presença, né, o responsável pelo cuidado, possibilitava que o bebê tivesse uma estimulação ambiental, social e se sentisse visto, né? Isso é muito importante no desenvolvimento da criança, alguém que retribua o olhar, né?
Então, ao final desse ano, ele tinha feito várias métricas para acompanhar exatamente o desenvolvimento dessas crianças. Uma delas era um teste de quociente de desenvolvimento, que depois de um ano, ele viu que o desenvolvimento dessas crianças que estavam nos orfanatos praticamente estagnou, parou, né? Enquanto das outras seguiu mais ou menos normal, assim, dentro do que era esperado. Então, qual que foi a conclusão dele, né? Bebês com as mães presentes têm um desenvolvimento médio esperado, dentro do que é previsto, e você ter higiene, cuidados, alguém que vai lá, faz o trabalho burocrático de cuidar de uma criança não é o suficiente para o bom desenvolvimento de uma criança. Na verdade, todo esse enriquecimento ambiental, ele só vai contribuir para o desenvolvimento de uma criança se ele for mediado por uma relação de afeto. E foi a partir dessa observação que surgiu, então, uma outra pergunta sobre a qual um outro pesquisador vai se debruçar, que é: se comida e abrigo não são suficientes, o que é exatamente que falta? Né? Por que o vínculo com o cuidador é tão importante? E aí entra o Bowlby, que vocês provavelmente já ouviram falar, já devem ter visto no TikTok várias coisas a respeito, tipos de apego, né? Mas aqui, qual que é a ideia, basicamente? O Bowlby, ele partia da premissa de que a necessidade do vínculo, ela é, antes de tudo, biológica. Se a gente não tiver alguém que cuide da gente quando a gente nasce, a gente morre, né? Qualquer pessoa que já vê um bebezinho recém-nascido já observou isso. Se ninguém cuida desse bebê, ele morre em muito pouco tempo. A nossa vida, ela depende de um cuidado extra-uterino, né? Então, ele cunhou esse nome né, apego, que seria o quê, o apego, segundo Bowlby? O sistema comportamental de apego se refere a um sistema organizado de comportamentos que tem um resultado previsível. Que resultado é esse? Manter o cuidador próximo. E serve a função biológica de proteção, ou seja, tem uma função de sobrevivência. Então, se vocês repararem, os bebês, eles nascem com alguns comportamentos inatos. O reflexo patelar, se você aproximar alguma coisa do olho de um bebê, ele vai piscar. O reflexo de pinça, o reflexo de sugar, que facilita a amamentação, e a habilidade de imitar. Então, muitas vezes, quando a gente olha para um bebê e a gente sorri, e o bebê sorri de volta, a gente acha que ele está sorrindo para a gente. Mas, na verdade, ele está imitando, né? É fofinho igual. Mas a função é manter o cuidador próximo. Essa é uma necessidade nossa, né? Então, a partir desse conceito, o Bowlby, ele vai postular uma coisa interessante. A gente tem um sistema, certo? Esse sistema de apego, um sistema comportamental, que não está acionado, ativado a todo momento, mas ele, na verdade, vai entrar em ativação em situações de medo, de cansaço, em que o bebê se sentir de alguma forma vulnerável. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai procurar o cuidador. Alguém lembra de ter visto um bebezinho, um bebê não, mas uma criança brincando no parquinho? Ela vai lá, brinca com os amiguinhos, explora o playground e de tempos em tempos ela se vira para ver se o pai ou a mãe estão lá onde ela os deixou, né? Então, isso ilustra muito bem como é necessário que o bebê se sinta seguro nesse momento de separação, ele saber que ele tem para onde voltar, basicamente. Então, essa base, né, Bowlby vai chamar de base segura, que tem basicamente duas funções. A primeira é ser um porto seguro no momento em que o bebê precisar, ou a criança precisar, né? Então, para onde que eu vou quando eu caí e machuquei meu joelho, por exemplo? E também uma base segura para a exploração do mundo, e essa é a parte que eu particularmente acho a mais bonita. Quanto mais segura a criança se sente, mais ela vai explorar o mundo. Então, a segurança, ela não aprisiona, né? Aqui a gente não está falando daquela criança que foi criada numa redoma. Não, a gente está falando de uma criança que sabe para onde ela pode voltar, né? E aí, essa segurança, então, libera a criatividade, os repertórios de exploração do mundo. E isso contribui para que o bebê, a criança também, tenham menos, né, níveis de estresse mais baixos, mais reduzidos, e um nível de exploração
mais alto, que contribui, a gente sabe hoje em dia que é super necessário a gente ter repertórios de exploração para a própria inteligência. A inteligência, na verdade, parte de um lugar de exploração, de curiosidade. E aí, como é que ele foi observar? Por que a gente está falando disso exatamente, né? Uma mulher, acho muito importante pontuar que foi uma mulher que pensou nesse experimento junto com o Bowlby, ela que deu a ideia. O nome dela é Mary Ainsworth. E basicamente, qual era a ideia? Observar o bebê junto com a sua mãe, em uma situação de 4 fases. Então, no primeiro momento, o bebê entrava a criança pequenininha entrava junto com a sua mãe num ambiente que ela nunca viu. E eles ficavam lá por um tempinho. Depois, a mãe saía e ia embora. E se observava como o bebê reagia. Em seguida, entrava um estranho, alguém que a criança nunca viu, e eles não interagiam, né? Na verdade, o intuito era ver a reação do bebê àquela pessoa. Logo depois, essa pessoa ia embora e a mãe retornava. E aí se observava de novo como que o bebê reagia após essa separação no momento do reencontro. Então, os momentos cruciais, reação à separação e reação ao reencontro. A partir desses momentos, o Bowlby conseguiu categorizar os tipos de apego, que a gente pode chamar de modelos internos de funcionamento, em 4 tipos. Então, o primeiro tipo é o tipo de apego seguro, que a gente pode colocar muitas aspas aqui, um tipo de apego saudável, né? Então, a criança, após o momento de separação, quando ela reencontrava a mãe, ela se sentia acolhida, conseguia se acalmar na presença dessa mãe. O segundo era um tipo de apego mais evitativo. A criança, ela buscava a mãe e depois rejeitava, né? Uma coisa um pouco mais ambígua. O terceiro é um apego ambivalente. A criança busca a mãe, mas não consegue se regular emocionalmente. E por fim, um apego desorganizado, que era aquele tipo em que as respostas que a criança, né, emitia na presença da mãe eram muito contraditórias, às vezes até um pouco agressivas. E aí, isso aqui interessa pra gente porque o tipo de apego que a gente tem lá naquela primeira infância vai determinar as representações que a gente vai ter na vida adulta, de uma forma, evidentemente, nem sempre consciente. E isso tem a ver com o fato de que todas essas experiências ocorrem numa fase pré-verbal. E se a gente não tem linguagem para estruturar a experiência, a gente só tem a experiência na memória do corpo. Então, tem uma frase que é muito interessante, que é assim: os limites da minha linguagem são os limites do meu universo, do Wittgenstein, que é muito verdade. Se você não tem linguagem para representar alguma coisa, aquilo fica difuso, disforme, uma coisa um pouco clara. Então, a gente vai ter essas perguntas: será que eu sou digno de cuidado? E se eu precisar de cuidado, será que as pessoas vão estar disponíveis, né? E essas representações mentais, essas crenças vão então organizar as nossas emoções, as nossas expectativas, a nossa resposta ao estresse. Enfim, estruturar realmente as nossas relações futuras. E aí, gente, importante a gente falar que quando a gente pensa em tipo de apego, emoção, às vezes as pessoas negligenciam como se fosse um tema um pouco menor, no sentido de que é uma experiência subjetiva, emocional, mas na verdade o cuidado, ele regula o corpo inteiro, né? O afeto regula o corpo inteiro. Tem estudos muito interessantes na neurociência e no campo da epigenética. Grosso modo, a epigenética é o campo que vai estudar como que as nossas vivências, as nossas experiências vão alterar a manifestação, a expressão de alguns genes que a gente tem. Então, a gente não está falando de mudança do DNA, o DNA permanece o mesmo, o que muda é a expressão dos nossos genes, certo? E isso acontece via experiência. Então, tem estudos que mostram que os cuidados precoces na vida do bebê, né, vão alterar de forma muito significativa a resposta fisiológica que o bebê vai ter no momento de doença ou de estresse, né? E esses dados foram coletados com ratinhos. Acho importante a gente falar porque
embora haja de fato uma diferença entre o comportamento humano e o comportamento dos outros animais, a gente é mais parecido do que a gente suspeita, né? Então, o que eles observaram? As mães ratas colocaram as mães ratas em 2 grupos. Mães ratas que eram mais afetuosas e mães ratas mais agressivas. Então, nos ratinhos, a medida de carinho é a lambedura, o quanto você lambe o seu filhote. É bonitinho, né? E aí, o que eles observavam? As mães mais carinhosas tinham ratinhos mais carinhosos, né? Elas davam mais lambidas e o sistema imunológico daqueles ratinhos era melhor, tinha uma expressão gênica diferente mesmo. E a mesma era verdade para as mães mais agressivas, mais distantes. E o que ficou interessante foi quando eles mudaram, eles trocaram, colocaram as mães mais afetuosas para cuidar dos ratinhos da outra mãe. E o que aconteceu? Eles viram que o perfil dos ratinhos filhotes mudou também. Isso aponta para a gente o quanto que o ambiente influencia nas relações, né? Se o nosso epigenoma é plástico dessa forma, os lugares onde a gente passa, as pessoas com quem a gente se relaciona, a vida que a gente constrói, né? Tudo isso vai contribuir positivo ou negativamente para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, né? Então, antes de eu passar para essa parte... Então, gente, até aqui a gente construiu a linha de raciocínio de que o vínculo ele é essencial, certo? Será que isso quer dizer que qualquer vínculo vale? Não, né? Provavelmente não. Então, eu queria trazer para vocês a ideia do que viria a ser amor numa perspectiva comportamental. Muito se diz sobre o que é o amor, então, obviamente a gente não vai esgotar o assunto. Na filosofia, por exemplo, tem aquele mito, né, no Banquete de Platão, que diz que no princípio os seres humanos eram tão lindos e poderosos que eles tinham 2 cabeças, 4 pernas e 4 braços. E eles andavam por aí em perfeita harmonia. E os deuses, olhando e vendo aquilo, sentiram inveja. E Zeus foi lá e cortou a gente no meio e condenou a gente para sempre a buscar a nossa cara metade, a nossa metade laranja, a tampa da panela por aí. É daí que vem a metáfora de Platão. Então não é essa perspectiva que a gente vai adotar. É uma perspectiva comportamental que não vai perguntar o que o amor é, vai perguntar o que o amor faz, ou o que as pessoas fazem quando elas dizem que amam. E aí eu trago para vocês um trechinho de um livro do Skinner, Wild and True, que é um livro em que ele fala sobre como seria a vida numa sociedade utópica que fosse planejada a partir de uma perspectiva comportamental. E ele coloca nas bocas de uma personagem. Mas o que é o amor? A não ser um outro nome para o uso de reforçamento positivo. Pode parecer um pouco árido a princípio, mas o que está sendo dito aqui é que o amor é essa capacidade da gente ser fontes de recompensas, de reforçadores de vida uns para os outros. Capacidade de a gente se reforçar mutuamente. E eu acho bonito como, às vezes, algo científico aparece melhor dito, ou melhor ilustrado, na literatura. Tem esse livro da Carla Madeira, cuja leitura eu recomendo muito, muito para todo mundo. É um livro curtinho, uma delícia de ler, em que ela diz assim: e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Acho que as coisas vão ganhando corpo, né? Então, quando a gente fala sobre amar, é fazer comportamentos que reforçam o comportamento do outro, que fazem o outro se sentir bem, né? E como eu estava dizendo, tudo que a gente afirma implica uma negação. Então, gente, nem todo comportamento que a gente fala que é amor, que é por amor. Isso não quer dizer que as pessoas estejam plenamente cientes disso. Vale dar o crédito da dúvida. Mas em muitas relações, alguns comportamentos vão aparecer como cuidado, proteção, mas vão ter outra função. Vou dar um exemplo. Imagina que alguém te manda uma mensagem assim: você chegou em casa? Você vai pensar: nossa, essa pessoa está preocupada comigo, né? Tá querendo saber como eu tô. Que graça. Mas, se esse mesmo comportamento vier acompanhado de cobrança,
falar assim, me manda a sua localização então, me manda uma foto de onde você está. Vejam que a função do comportamento muda. O comportamento é o mesmo. Você chegou em casa, mas a função é diferente. Então a gente está olhando o que está por trás, né? E aí a gente está falando de estratégias de controle de comportamento do parceiro. Aqui está no masculino, mas acho que seria mais adequado estar no feminino. Foi no automático. Então, gente, é importante a gente salientar que a violência, ela raramente acontece, raramente ela começa diretamente com um soco na cara. É raro. Pode acontecer? Pode, mas é raro. A violência, em geral, ela é uma continuação das estratégias sociais de controle que a gente já vê no dia a dia. Então, o chefe, por exemplo, pode perguntar para um funcionário, mas onde você está? Você já terminou o que eu pedi para fazer? Né? O que muda aqui é a intensidade, a frequência e a função quando isso acontece numa relação amorosa, certo? E aí, alguns pesquisadores da análise do comportamento foram escutar as mulheres que tinham passado por essas experiências. E aí eles encontraram 5 estratégias de controle predominantes nessas relações. Primeiro, as ações diretas. As ações diretas são aquelas, como o próprio nome diz, né? Em que o controle ele é exercido por eventos aversivos, por uma situação ruim que é causada para outra pessoa, diretamente. Então, por exemplo, intimidar, ameaçar, destruir os objetos da outra pessoa, usar violência física mesmo, né? Isso tudo tem como função o quê? Fazer com que a vítima fuja daquela situação, ou evite, né, irritar o outro, esse tipo de coisa. E aí a vítima ela vai controlando o seu próprio comportamento, adequando o seu próprio comportamento dentro da relação. Mas, gente, nem todos esses tipos de repertório, né, de controle são diretos. A gente pode ter também a manipulação do contexto, que aí é uma forma de controle indireta. Por quê? O agressor ou o controlador pode não ser uma pessoa que já agrediu, né? Mas o controle, ele aparece no ambiente em que a pessoa vive. Então, vai impedir essa pessoa, essa mulher ou eventualmente esse homem de trabalhar, de ter controle sobre as suas próprias finanças, vai limitar os contatos sociais, vai decidir com quem você pode falar e com quem você não pode, né? E qual que é a função disso? Vamos pensar? Se você não tem renda, você consegue sair da casa da pessoa? Pois é. Então você reduz dramaticamente as possibilidades de comportamento alternativo para aquela pessoa. E aí a gente vê em seguida as estratégias de segredo, em que o controle ele é estabelecido de modo a manter o relacionamento isolado de outras pessoas, né? Então a gente vai ter aquele clássico entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A pessoa pode falar para você, isso aqui fica entre nós, também infelizmente muito comum em casos de abuso sexual, né? Esconder informações, impedir que outras pessoas saibam. E aí a função é qual? Lembra, a gente não está olhando só para a forma, a gente está olhando o que tem por trás, o efeito, que é a função do comportamento. A função é evitar a interferência externa, porque relações abusivas funcionam muito bem para quem está abusando quando não tem interferência externa, quando não tem testemunhas, quando não tem rede de apoio, não tem ninguém que esteja sabendo do que está se passando. Em seguida, a gente vai ter estratégias de monitoramento, né? Que nem o exemplo que eu dei. Você chegou em casa. Aqui, o controle ele é exercido por uma observação constante. Então, a pessoa ela quer controlar com quem você fala, ler as suas mensagens, ter acesso a todas as suas redes sociais, né? E aí, qual que é a função disso? Aumentar a previsibilidade, saber exatamente onde você está. Porque quanto mais informação você tem sobre alguém, maior é a sua capacidade de influenciar o comportamento dessa pessoa, né? E, por fim, a gente chega nas estratégias verbais, que não está escrito na pesquisa, mas eu sinto que talvez seja o lugar onde tudo começa. Principalmente quando a gente repara nos discursos que estão aí sendo vinculados, ainda não foram criminalizados, mas com muita articulação social, eu acredito que vão ser, né? Discursos misóginos, que vão normalizar colocar a mulher como um ser inferior, por exemplo. Quando a gente está falando de estratégias verbais, a gente está falando
do uso da linguagem como uma forma de controle psicológico, né? Uma forma de você reinterpretar a realidade. Então, a desqualificação, falar você é burra, fazer a pessoa se sentir mal, para que ela não sinta que ela mereça nada de melhor do que aquela relação. Manipular a culpa, você que me fez fazer isso, né? Fazer o gaslighting, que é o quê? Fazer com que você sinta que algo que aconteceu não aconteceu, ou o oposto, né? E redefinir a realidade. Qual que é a função disso? Se você, né, acha que tá tudo bem na relação, você vai querer sair da relação? Não, né? Então, a partir dessa redefinição da realidade, você enfraquece a percepção do abuso. E essa é a maior ferramenta que uma pessoa tem para sair de uma relação abusiva, saber que algo está errado, certo? Então, gente, essas estratégias, inclusive, deixa eu voltar aqui, não é um checklist, mas eu acho que é um bom parâmetro para a gente saber se as relações em que a gente está são mais ou menos sustentáveis, certo? Porque se você se reconhece muito aqui, algo de errado não está certo. Algo precisa ser repensado, né? Porque essas relações, elas vão produzir o que na vida de uma pessoa? Dependência, isolamento, conformidade, aceitação progressiva da narrativa do agressor. E isso tudo significa que você tem cada vez mais controle sobre a sua própria vida. E aí, é importante a gente ressaltar que controle é oposto ao amor. O controle é oposto à confiança, que é a base sobre a qual qualquer relação amorosa de qualidade vai se erguer, vai ser construída. Quando a gente acha, né? Uma coisa é você ter todas as senhas do seu parceiro, da sua parceira. Outra coisa é você fazer o uso ativo dessas senhas. Ir lá e ficar checando o WhatsApp do outro, né? A gente acha, às vezes, que a gente confia tanto um no outro que a gente tem as senhas. Mas você ter a transparência absoluta não é exatamente igual a confiar. Na verdade, você fazer uso, né, dessas senhas equivale à vigilância. E a vigilância, na verdade, embora reduza temporariamente a sua ansiedade, ela precisa constantemente ser reatualizada. Você precisa constantemente voltar e exigir que a pessoa te dê provas de fidelidade. Ela não se sustenta ao longo do tempo, né? Então, como que a gente poderia definir confiança? Muitas formas, mas eu gosto dessa que vai colocar que a confiança é uma disposição para a incerteza. E se a gente pensar na vida, a vida é incerta. Não tem nada, a única certeza que a gente tem, aquele clichêzão, é a morte, gente. Então, assim, a confiança é a disposição para você se comportar, continuar se relacionando, apesar da incerteza, mantendo a sua vulnerabilidade, que nada mais é do que a sua humanidade, né? Então, ela vai implicar, sim, a gente ter uma certa tolerância ao atraso do reforço. Então, a pessoa não vai responder a mensagem no momento que você quer. Que a pessoa tem uma vida, e que bom, né? Que bom que ela tem uma vida, tem outros interesses, tem outras fontes de afeto, né? Não é mesmo? Então, ela vai exigir que a gente tenha uma certa tolerância à ambiguidade. Porque um silêncio pode significar muitas coisas. Uma conversa com outra pessoa também, certo? E se a gente não tolera a ambiguidade, a gente vai buscar a todo momento reduzi-la, eliminá-la. E isso vai levar ao quê? As estratégias de controle, certo? E aí, é importante a gente colocar, né? A regulação emocional, lembra lá do Bowlby, da base do apego seguro? Ela vai aparecer aqui, porque se a gente não consegue se regular sozinhos, né? A gente vai jogar isso na conta do outro. Só que isso gera um certo aprisionamento. O seu bem-estar depende do outro te falar que você é amado, né? E isso apequena tanto a sua vida quanto a do outro também, da sua parceira, do seu parceiro. Então, a confiança é sim você estar disposto a arriscar, porque uma relação pode acabar, frequentemente acaba, né? Outras recomeçam. Isso faz parte da vida. E aí, por que algumas pessoas, então, vão desenvolver formas de se vincular que são mais sustentáveis, outras vão desenvolver padrões de controle? Tem muitas formas da gente olhar para as causas do comportamento. Então, eu queria sempre ressaltar que isso é um recorte, é uma apresentação, um convite para olhar a partir dessa perspectiva, né? Aqui a gente tem um modelo de seleção por consequências.
que vai olhar o comportamento em 3 aspectos, 3 camadinhas. Então, a primeira é a filogenia, que é a história da nossa espécie. Todos nós nascemos com os reflexos que eu mencionei mais cedo, por exemplo. Tem algumas coisas que a gente partilha, porque foram selecionadas ao longo de todo o desenvolvimento da nossa espécie. Milhões de anos, certo? Então, isso aqui é, por exemplo, o comportamento de comer. Qualquer ser humano precisa comer. Uma necessidade biológica. Aqui é onde a gente se singulariza. É a história do indivíduo, certo? A ontogenia, que diz respeito à nossa aprendizagem individual. Por que algumas pessoas aqui, algumas mulheres se tornaram donas de casa, outras foram para a enfermagem, outras foram para educação física? Isso tem a ver com a história do indivíduo, as experiências que a gente teve, que são singulares, né? E por fim a gente chega na cultura, porque o fato da gente ter escolhido ser dona de casa ou ir para a educação física, embora seja uma aprendizagem do indivíduo, ainda assim é um aspecto da escolha, tem um aspecto da escolha aí que é atravessado pela cultura, né? Então, quando a gente fala da cultura, a gente está pensando das práticas culturais. O que a gente ouviu falar sobre o amor? O que é o amor na cultura, não é mesmo? Então, essa perspectiva ela vai falar o quê? Que o comportamento ele é moldado, ele é modelado e mantido, sustentado pelas consequências passadas que o mesmo comportamento produziu. Vou dar um exemplo bem mecânico e besta para a gente entender esse conceito. Vamos supor que você vai ligar a luz, certo? Você liga a luz no interruptor. Se o interruptor não acender, você vai parar de usar o interruptor, certo? Agora, enquanto ele continuar acendendo, você vai continuar usando, porque você está sendo reforçado, o seu comportamento produz luz. Ligar o interruptor, por exemplo, certo? A mesma coisa com, por exemplo, um relacionamento afetuoso, romântico. Se você manda uma mensagem para uma pessoa e ela nem te responde, você vai ficar mandando? Não, né? Você vai parar rápido. Mas se a pessoa engajar com você, né, te mandar um memezinho, uma figurinha, você vai continuar engajando, vai reforçar o seu comportamento, né? E aí, por que isso importa pra gente? Porque, vamos supor, tem algumas narrativas que estão muito presentes na cultura e a gente toma como se fosse um fato, como se fosse dado. Se alguém te fala assim, mas um amigo, eu não sinto ciúmes. O que geralmente as pessoas vão responder? Alguém que fala, eu não sinto ciúmes. Acho que sempre vem, impossível, todo mundo sente ciúmes. Né? Impossível, todo mundo sente ciúmes. Então você não ama, não é mesmo? E percebam como isso vai, na verdade, equalizando amor a ciúmes, numa relação de equivalência. Só que não é verdade, necessariamente, né? Será que quanto mais você ama, mais ciúmes você sente? Ou será que isso é um produto da nossa cultura? Então, vamos olhar um comportamento muito comum em vários relacionamentos românticos, entre pais e filhos, principalmente mães e filhos, e relacionamentos amorosos, que é se sacrificar pelo outro. Então, você começa uma relação, você esquece do mundo todo, você se muda para a casa da pessoa, a pessoa vai para sua casa, você para de viver, a sua vida vai viver para a pessoa, certo? Se a gente olhar no nível filogenético, que é a história da nossa espécie, veja, ao longo da nossa evolução teve uma função você fazer isso em alguma medida, porque você cooperava com o outro, certo? O cuidado aumentava a sua chance de sobrevivência e das pessoas que estavam com você, do seu grupinho. Então, promover a coesão social e o cuidado parental aumentam sim a sobrevivência dos nossos filhotes, da nossa prole e do nosso grupo. Já na nossa experiência singular, né, na nossa família, nossa história individual, a gente pode ter aprendido o quê? Que bom, se você agradar, você vai evitar conflito. Quem agrada não gera conflito. E se você se sacrificar, você vai manter o vínculo com o outro. Sacrificar é bom, certo? E isso vai produzir o que na relação? Uma redução de conflito e evitar o abandono. Ninguém quer o abandono, porque a gente é serzinho gregário, tribal. A gente precisa dos outros para sobreviver. Joga o ser humano na floresta, a não ser que ele conheça muito bem a mata, né? Não sobrevive muito tempo. E por fim,
Na cultura a gente aprende o quê? Amar é sofrer. Quem ama tudo suporta. Tem até alguns versículos bíblicos que colocam assim, né? E isso tem uma função importante na cultura, que é esse discurso, né? Que é reforçar algumas instituições que são necessárias para o bom funcionamento da sociedade da forma como ela está posta hoje. Por exemplo, o casamento. Então, se você fala quem ama tudo suporta, isso evita que as pessoas se divorciem. E a gente sabe que o casamento é uma estrutura, a família nuclear é uma estrutura da nossa sociedade, né? Então, gente, tudo isso, né, para chegar nesse ponto que é a nossa forma de amar, ela é moldada por pelo menos 3 elementos. A gente pode colocar mais, mas pelo menos 3. As nossas tendências biológicas, a nossa história de aprendizagem individual e as narrativas culturais. E aí eu trago para vocês um diálogo interessante entre Vinícius de Moraes e Maiara Maraíza, né? Então, Vinícius diz assim: pergunte para o seu orixá, o amor só é bom se doer. Vinícius que me perdoe, eu amo Vinícius, mas demorou anos, uma vida inteira para eu entender o que ele estava falando e quão problemático isso era, né? Porque quando ele diz o amor só é bom se doer, que tipo de relação será que ele está normalizando? Será que ele está falando que quanto mais dói, melhor é? Porque é mais intenso? Me parece que sim, né? Se ele está condicionando uma relação que vale a pena ser vivida à dor. E de alguma forma isso dialoga com a Maiara e Maraíza, que dizem aqui: o povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente, mas eu só tô caçando o meu felizes para sempre. Adoro. Porque essa é uma narrativa que aparece muito nas princesas da Disney, que educaram a todas nós aqui, né? Quem nunca assistiu, sei lá, Pequena Sereia, Pocahontas, enfim. Então, essas narrativas, elas vão, na verdade, servir de script cultural, né? Um roteiro que vai narrar, vai ditar como a gente deve se sentir, se relacionar, que expectativas a gente tem que ter sobre uma relação. E aí, qual que é a parte meio perigosa aqui no Felizes para Sempre? É a ideia de que cada relação próxima, a próxima que você vai ter, vai ser o seu Felizes para Sempre. Porque é isso que você está buscando. Você não está buscando uma relação saudável. Você está buscando Felizes para Sempre, né? E a gente não sabe quantas relações a gente vai ter até achar esse Felizes para Sempre e se esse Felizes para Sempre existe, né? É uma narrativa que foi criada e, por ser muito reforçadora, ela foi se transmitida ao longo das gerações. Então, veja, aí você pensa, eu estou caçando o meu Felizes para Sempre que só vai ser bom se doer, né? Veja como as coisas vão se articulando de uma forma a normalizar a tolerância ao sofrimento nas relações amorosas. E, gente, isso não quer dizer que o conflito não faça parte das relações, pelo contrário. O conflito, ele é uma parte inerente de qualquer relação. E isso tem a ver com o fato que o outro é sempre um estranho. O outro é sempre uma alteridade. O outro tem outras histórias de vida, tem outros sonhos, expectativas. Lembra do nível da ontogenia? É uma história completamente diferente da sua. Então, a alteridade vai estar sempre presente. E de vez em quando você vai ter episódios de conflito. Mas isso é diferente da ideia de que o conflito é uma parte integrante da relação, é a base da relação, a partir da qual o vínculo vai se construir. Se, a partir do momento, né, que o conflito ele passa a ser essa estrutura, essa base sobre a qual a sua relação está construída, talvez você esteja numa relação insustentável. E aí, quando essas relações deixam de promover segurança, autonomia, saúde, será que a gente ainda está falando de amor? Será que a gente está falando de alguma outra coisa? Uma forma da gente se perguntar, né? Será que essa relação aumenta ou diminui a minha autonomia? Ela amplia ou reduz a minha rede de apoio, a minha rede de amigos? Essa relação piora ou melhora a minha saúde? São perguntas aparentemente banais, mas que a gente evita de se fazer porque a gente teme a resposta. Então, gente, muitas vezes as pessoas perguntam: mas por que ela não saiu da relação se estava tão ruim? Uma pergunta um pouco perversa, mas muito comum porque ela é simples. Mas para toda pergunta simples, né? Uma resposta simples vai ser sempre, enfim, no mínimo incompleta. Então, é evidente que se as relações
abusivas começassem logo com a agressão, nenhuma mulher ficaria. E nem os poucos homens que sofrem com essa situação também ficariam. Ninguém ficaria. Por isso que essa pergunta ela é muito simplória, porque ela esconde o fato de que numa relação abusiva, as coisas boas vêm junto com as coisas ruins. Então, os momentos de carinho são sucedidos por momentos de violência. Então, né, a partir do momento que a relação está estável, a pessoa se acostuma àquela dinâmica, começa o quê? Uma fase de tensão, que é o momento em que as demandas do dia a dia vão se acumulando, o que é normal, mas vai surgindo uma tensão que culmina na cena da violência. E aí, após a cena da violência, muitas vezes o agressor se arrepende, faz juras de amor, se compromete a mudar, promessas. E aí a mulher, ela quer acreditar, e muitas vezes ela acredita que aquela pessoa vai mudar, porque ela quer, de fato, é um desejo dela. Então começa a fase de lua de mel, que dura algum tempo, até que tudo recomeça. Então, é importante a gente salientar que tem muitas razões pelas quais uma mulher, uma pessoa pode ficar numa relação abusiva, né? Então tem essa questão de você reconhecer o que é familiar. Muitas vezes a mulher entra numa relação agressiva, uma relação de abuso, porque ela viu na sua infância relações assim. E embora o que é familiar possa ser altamente, nesse caso, né, perigoso, também é confortável. A gente gosta do familiar, né? Então, tem essa questão. Tem, evidentemente, uma dependência econômica, o isolamento social por conta daquelas estratégias de controle que a gente já viu. Então, a mulher vai se vendo cada vez mais sozinha. E aí, eu acho que é muito importante colocar isso aqui, ó, porque isso ressalta a nossa ineficiência institucional a lidar com o problema, que é o medo da escalada de violência. Então, às vezes já existe uma ameaça e a mulher pensa, se eu sair da relação, agora sim que eu morro. E isso mantém a pessoa na relação evidente. Ou então eu perco os meus filhos, porque ele ameaçou os meus filhos. Isso a gente chama de violência vicária, né? Quando o objetivo é atingir a mãe, mas via os filhos, né? A esperança de mudança, muitas vezes a mulher ainda tem sentimento por essa pessoa. E por fim, é importante a gente ressaltar que esse ciclo da violência está num esquema que a gente chama de reforçamento intermitente, que é o tipo mais difícil de extinguir. E a extinção sendo a mulher realmente conseguir sair desse ciclo de violência. Por quê? Exatamente porque existe uma expectativa de que a coisa boa vai vir, não é só coisa ruim. Por isso que ele é tão difícil de extinguir. Então, acho que é importante salientar também que o ciclo da violência doméstica e familiar, porque se a mulher está exposta a algum tipo de violência, não tem como os filhos não estarem expostos também. Isso é impossível. As crianças, elas sentem, elas ouvem, elas veem o estado da mãe. Então, a violência, não tem como você ser um bom pai e ser um agressor da sua mulher, por exemplo. Isso é uma incongruência lógica, né? E aí, então, uma questão para a gente pensar. Por que muitas vezes, é óbvio que essa não é a causa da violência, a gente tem muitas outras. Mas em muitas culturas, principalmente nas nossas ocidentais, existe uma supercentralidade romântica. O amor romântico como sendo o centro estruturante da nossa vida afetiva. E tudo bem você ter o seu amorzinho, o seu benzinho, isso é ótimo para a nossa vida. A questão é quando o amor romântico rouba o espaço de outras relações que também seriam importantes na nossa vida, né? Então, a nossa saúde social ela vai depender de várias relações. A gente pode ter relações positivas com os nossos amigos, na nossa família, na nossa comunidade, aqui, por exemplo, no programa Integra Vida, na faculdade, né? E parceiros românticos, porque a ideia aqui é, quanto mais diversificada a nossa rede, maior vai ser a nossa resiliência relacional. Então vamos imaginar, eu tenho uma amiga, nós duas temos parceiros, só que com o tempo eu vou deixando de ver meus amigos, eu paro de falar com a minha família, todo final de semana eu fico só, né, com o meu parceiro, eu deixo as minhas coisas de lado. Quando essa relação acabar, quem que vai estar melhor estruturada para refazer a sua vida afetiva? Com certeza vai ser a minha amiga, né? Porque ela vai ter outras fontes de apoio.
Então, quando a gente fala sobre saúde social, não é brincadeira, né? A gente vê que as taxas de isolamento no mundo estão aumentando muito. 1 em cada 6 pessoas ao redor do mundo falam que se sentem sozinhas, né? De acordo com a OMS. E aí, a gente não está falando sobre trocar uma ideia porque é gostosinho. Não, esses tipos de relação realmente fortalecem o corpo inteiro, vão contribuir para a nossa saúde cardiovascular, vão fortalecer o nosso sistema imunológico, vão regular o nosso estresse e vão contribuir para a nossa longevidade. Tem pesquisas que mostram que o isolamento social tem um impacto comparável a ser sedentário e ao tabagismo, a fumar. Olha o tamanho do impacto, né? Então, quando a gente está falando sobre saúde, a gente pode pensar em pelo menos 3 dimensões básicas, gente. Pelo menos 3. A nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde social. O que seria essa saúde social? Seria a qualidade das nossas relações, que tem a ver com a nossa sensação de pertencimento. Então, o quanto que você sente que você é bem querido, que você faz parte do lugar onde você está, né? E o quanto de apoio social você sente que você vai ter acesso se você precisar em algum momento de vulnerabilidade. Tudo isso compõe a nossa saúde social. E aí, importante a gente frisar muito isso para ver como muitas vezes a gente se centra no amor romântico, mas a gente vai encontrar amor em outros lugares. A gente só vai chamar isso de outras formas. Mas, no fundo, são todos vínculos de amor, certo? E o que a gente pode fazer exatamente para ter, então, relações melhores? E aqui eu não estou focando no par romântico, porque eu acho que já tem lugares demais na cultura que fazem isso. Mas ter uma melhor, uma vida mais interessante a partir das relações que você estabelece fora do casal romântico. Vou falar de coisas muito óbvias, mas que eu acho que com a aceleração do mundo, da tecnologia, a gente tem perdido o tato, o contato com o que é óbvio. Então, a primeira coisa é a presença, né? As interações são muito mais significativas quando você tem uma atenção plena no que está acontecendo. Tem estudo, gente, que naquele livro Geração Ansiosa, excelente, tem um estudo muito interessante que aponta que o simples fato de você estar numa mesa de restaurante com alguém e ter um celular na mesa já impacta a qualidade da conversa. A qualidade da conversa cai. Por quê? Porque é evidente, se tiver uma notificaçãozinha, você vai olhar, a pessoa vai notar que você olhou e vai se sentir, no mínimo, um pouquinho menos interessante, porque algo que está no celular é mais importante do que você. E veja, tudo que eu estou falando, muitas vezes, não é um processo consciente, é muito rápido, mas você sente. Então, conversa sem celular, né? Por exemplo, no jantar, com seus amigos. Uma escuta ativa, que demanda um interesse genuíno pelo outro. E aí, a gente está num mundo super individualista, então é realmente um convite para a gente praticar. Se você não tem interesse pelo outro, crie, né? Escuta, procura algo na fala do outro que te intriga, que faz você se sentir reconhecido ou que é diferente da sua experiência. Tem uma fala, um trecho muito lindo do Rubem Alves que exemplifica isso. Ele fala assim: a gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção. O segundo ponto é cultivar as microinterações, os microcontatos que a gente tem no cotidiano. Então, dá bom dia para o seu vizinho, diz oi para a faxineira, conversa com seu colega de sala, conversa com a nova amiga do programa Integra a Vida, cria um grupo de estudos, um grupo de corrida, um grupo de tricô, qualquer coisa, né? Que te vincule. Pode parecer muito pequeno, gente, mas tem pesquisas mostrando que o pertencimento social, ele é aumentado por essas pequenas ações. E o pertencimento social, lembra, a gente é ser tribal, a gente precisa se sentir bem quisto na nossa tribo. Isso tudo contribui muito para o fortalecimento do nosso bem-estar. E aí, também, estou falando que são pontos óbvios que a gente tem esquecido. Tomar iniciativa, né? Então, tome a iniciativa de convidar alguém para tomar um café e vá tomar o café.
Não fica só marcando. Manda mensagem para um parente, né, de quem você gosta, mas com quem você perdeu o contato. Um amigo de infância que, né, vocês marcam de se ver, mas nunca se veem. Cria esses grupos com outras atividades que te interessem, que não sejam necessariamente ligadas à sua vida laboral. Tudo isso fortalece o nosso senso de resiliência relacional mesmo. E aí, queria ressaltar que é importante, né? Não tem como a gente fugir da cultura, mas tem como a gente reconhecer quais são os roteiros pré-definidos do que uma relação amorosa deve ser. Então, namorar, casar e ter filhos, por exemplo. Esse é um roteiro super clássico. Mas será que esse é o roteiro que faz sentido para você? Talvez você só descubra que não faz sentido na metade do caminho. Então, questionar os roteiros é um caminho para você criar um roteiro que faça sentido para você, que seja a sua história de vida e não aquela que foi imposta para você sem você nem saber. Um segundo ponto é observar os comportamentos, primeiro passo. E o segundo é olhar a função, o que tem por trás desse comportamento, né? Qual é o efeito que esse comportamento produz na relação? Quais são as funções desse comportamento sobre mim? E isso implica também uma autoanálise. O que será que eu estou produzindo no outro? Será que o outro está se sentindo escutado? Cultivar os seus interesses, as suas amizades, os laços de família, isso tudo é tão importante quanto cultivar o relacionamento amoroso com a pessoa com quem você vive, porque todos são vínculos de amor. E aí, essa palestra, antes de tudo, é um convite para a gente horizontalizar um pouco mais a forma como a gente vê o amor, porque existe uma hierarquia na nossa cultura que coloca o casal no topo e subjuga todas as demais relações, né? Então, imagina como a nossa vida não poderia ser diferente se talvez a gente pudesse ter tanto apoio nos nossos amigos, nos nossos colegas, nos nossos vizinhos, enfim. Não necessariamente quanto o nosso par, mas assim, achar esse apoio também em outros lugares, sabe? E aí, pensando nisso, se você já estiver numa relação violenta ou conhecer alguém que está, a rede de apoio é uma forma de salvação. Porque é onde tudo começa, né? Então, uma mulher que vai numa delegacia, não é bom ir sozinha. Você pode ir com um advogado? Sim, é desejável. Mas vá com uma amiga, vá com um amigo, vá com um irmão. Não vá sozinha, porque é um momento de vulnerabilidade. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe, né, como você vai ser recebida, como a sua queixa vai ser anotada. Então, né, a rede de apoio também serve para isso, gente. É muito importante, porque quanto mais a gente concentra o nosso foco na relação, mais a gente empobrece, a gente sobrecarrega a relação no casal romântico, porque, veja, todas as funções não podem ser cumpridas por uma pessoa. Então, a nossa rede, ela serve para cumprir várias funções na nossa vida. E dessa forma, a própria rede, ela, na verdade, protege a relação do casal, porque ela serve como um amortecimento, um outro lugar onde você vai encontrar reconhecimento, validação, né? Uma palavra, porque nem sempre o seu parceiro vai estar bem para fazer esse papel por você também. E por fim, né, amor enquanto prática, para a gente ir fechando a nossa fala aqui, as relações sustentáveis, elas necessariamente vão ser aquelas que vão manter essa capacidade de ser fontes de vida, né, para outra pessoa, manter esse reforçamento mútuo. As relações sustentáveis vão coexistir necessariamente com outras relações. Suspeite quando for o contrário, quando a pessoa tiver uma relação muito fechada, num mundo muito, né, em si mesmado. E amar melhor não é sinônimo de amar mais intensamente, como a letra do Vinícius quer supor. Significa, na verdade, amar de uma forma que sustente a vida para além da própria relação. E aí, eu queria fechar trazendo as palavras da grande diva, maravilhosa Adélia Prado, essa senhora que é um ícone, né, patrimônio cultural brasileiro, porque eu acho que ela amarra muito bem a nossa conversa aqui, ressaltando que o amor é o que o amor faz, um amor enquanto prática. Ela diz assim, ensinamento:
Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou de amor, essa palavra de luxo. Muito obrigada, gente, pela escuta. E aí a gente queria, não sei porque eu subi, na verdade, só para ficar do seu lado. A gente queria saber o que vocês acharam, o que isso causou, essa fala causou de perguntas em vocês, se vocês têm comentários, dúvidas, por favor. Na verdade, eu esqueci de falar no início que a gente teria esse momento, então talvez vocês não estivessem preparados, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a palestra para fazer. Bom, primeiro, parabéns, né? Você tem uma pergunta também, né? Muito bom, acho que esse momento Obrigada, a gente vai... é fundamental. No ambiente a gente tem muita questão da ciência e resgatar valores, entender a missão, cada um de nós como educadores ou propagadores de conhecimento, uma sociedade que hoje a gente vê muitos valores invertidos. Nós somos a educação física e a gente sabe que o ambiente esportivo sempre foi um ambiente muito sexista, machista, homofóbico, e hoje a gente está reaprendendo a entender a diversidade humana e o respeito a vários segmentos da sociedade. Então, acredito que para os nossos futuros profissionais de educação física perceber essa sua fala da equidade, de entender que a mulher tem de chegar onde ela quiser chegar, a gente como futuros professores e direcionando futuros educadores, entender que eles têm que, no ambiente escolar ou na academia, trabalhar todas essas vertentes. Mas uma coisa que me chama muita atenção é essa tua especificidade na questão do relacionamento, que é realmente uma arte, né? A gente se relacionar com os outros. Eu vejo a dificuldade extrema onde a gente trabalhar um sentimento que é tão valoroso, mas não esqueci que é a gratidão, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, onde que isso se encontra nesse ambiente, toda a sua pesquisa que você falou, e mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço. Isso é muito complexo, né? Porque você está dizendo da bolha da educação física, nós todos estamos em bolhas, mais do que nunca. Então, eu estou na bolha da psicologia, né? Estamos em bolhas. E isso, de alguma forma, também vai fazendo com que a gente vá ficando cada vez mais numa câmera de eco, né? E que a gente fala para os nossos, reforçando as crenças dos nossos. Então, acho que o esforço que vocês fazem é não só necessário, mas é louvável, porque significa, de alguma forma, nadar contra a maré, né? Porque a gente vê que discursos red pill, incel, estão cada vez ganhando mais espaço na mídia. Então, acho super importante e acredito que a Unime está muito no caminho certo, tanto é que a gente está aqui fazendo esse diálogo hoje, né? Super importante. E sobre a gratidão, tem muitas pesquisas que mostram que o mero fato de você escrever em algum papelzinho todo dia, alguma coisa, um momento do dia pelo qual você é grato, ao longo de meses, isso tem um efeito na sua sensação de bem-estar. Porque a gente, enquanto bichinho, a gente sobreviveu olhando para o negativo. Então, o ser humano que ficava de bobeira e tinha uma moita lá se mexendo, ele, não tem nada acontecendo, esse era comido primeiro, né? Então, sobrevivia aquele que ficava de olho, com receio. E isso, de alguma forma, foi selecionado pela nossa filogenética, pela evolução da nossa espécie ao longo do tempo. Então, a gente tem que fazer exatamente um exercício contrário a esse fenômeno, que é olhar para o que é bom. Isso não quer dizer ser poliana, isso não quer dizer ser um otimismo delirante, não é isso. Mas é olhar para as coisas que são efetivamente boas na nossa vida, porque às vezes a gente tende a tomar isso como algo dado.
E, gente, a gente acordar todo dia, né, já é um privilégio. A gente envelhecer é um privilégio. Então, valorizar as pequenas coisas e comunicar, inclusive, algo que uma das autoras do livro sobre saúde social fala, na verdade, pequenos atos de gratidão de tempos em tempos, que é assim, é você lembrar de alguém que foi importante na sua vida, né? Pode ser alguém com quem você fala ou com quem você já não fala há algum tempo, e você mandar essa mensagem: olha, você me ajudou muito em tal momento, ou então você falou uma coisa que mudou a forma como eu pensava. Isso tem um efeito tão positivo não só para a gente, mas para a pessoa que está recebendo também, né? É incomensurável. Então, acho que a gratidão é uma esfera importante, é muito estudada pela psicologia positiva, né? E tem estudos muito interessantes, porque realmente, gente, na filosofia oriental a gente já sabe, com muito mais base, né, a importância de você cultivar a gratidão enquanto prática também. É um dos aspectos do amor, na verdade, né? E agora eu queria... Quer fazer? Gente, a palestra abriu umas 87 chaves na minha cabeça de muito assunto. Então, entrando nessa linha da gratidão, eu vi um vídeo esses dias, acho que foi na sexta-feira, onde o cara falou pra gente praticar o não reclamar. Por exemplo, pô, meu pneu furou, mas furou por quê? Porque você tem um carro, graças a Deus eu tenho um carro. Poxa, eu achei minha camisa no café, ainda bem que não foi a minha camisa favorita. Então eu achei muito bacana esse vídeo, porque virou uma chavinha na minha cabeça. Então eu falava, realmente, por exemplo, perdi meu emprego, mas ainda bem que eu tive um emprego. Porque ninguém perde o que não tem. E eu achei muito bacana na palestra, porque infelizmente aconteceu um caso de feminicídio muito perto de mim. Um primo da família que assassinou a sua esposa. E nesse dia eu fiquei muito abalada, escrevi vários textos no Instagram em momentos de gritar, né? É muito importante, a gente vai pra sala, tem muitas mulheres, está acontecendo muita tragédia, é muito importante uma mulher trazer esse assunto, vários homens estão na sala e a gente para analisar até quando a gente vai normalizar isso, até quando a gente começa a olhar para nossas crianças, porque a gente também está vendo casos de menores de idade cometendo estupro. Então, assim, a gente tem que começar a cuidar da nossa geração, dos nossos filhos, verificar o que eles estão vendo, o que eles estão aprendendo, se olhar no espelho, praticar a autoanálise. Se a minha filha fosse casada com um homem que nem eu estaria feliz? A minha filha estaria segura? O que eu estou passando para as pessoas? Então, assim, fantástica a sua palestra, fantástica mesmo. E eu acho muito bacana as pessoas que estão aqui presentes levar isso para fora. Pô, hoje eu fiz uma palestra que pegou esse assunto e tal, e parar de normalizar. Eu vi até um vídeo que fala assim, de um cara que fala, cara, não dá pra você porque você trai a sua mulher. Pô, maravilhoso, tu não tá normalizando um negócio que é banal. Ai, nossa, ele trai a mulher, ele é fodão. Fodão por quê? Ele, sabe, ele tá se autoafirmando, ele consegue manter uma relação. Então, assim, parabéns pela palestra. Por favor. A minha filha também esqueceu de falar que eu digo que eu sou uma pessoa muito justa. Eu também penso no homem. Porque o meu filho, ele vive uma relação abusiva de uma mulher. E ele não consegue se livrar. Ele foi na delegacia e o pessoal foi rindo da cara dele. E, como que dizer, os machistas, né? Como assim você está aqui que ela meteu a mão em você? E aí ele saiu de lá e aí ele teve 1000 problemas que eu não quero falar. E ele está com ela. E eu tento tirar ele dela e ele não consegue, porque ele acha que ela ama ele. E eu digo, meu filho, isso não é amor. Então o homem também sofre, né? A sua palestra foi maravilhosa. A gente está muito tocado, porque a moça que faleceu, ela é a esposa do meu primo. E ele é um monstro. Eu não sabia que ela tinha 4 anos com ele em relação abusiva. Faz 7 dias só. Eu estou assim, muito mal. Eu fui criada por minha avó, mulher de 97 anos. Eu sempre fui uma mulher muito livre, porque ela me criou livre. Eu fui casada, eu disse não,
Porque ele era um homem ótimo, porque ele sustentava a casa, porque na minha época, né, se eu fazia 63, mas não, ele é um bom pai e tal, mas ele não foi bom para mim, porque ele me traía, ele me deixava, ele me traiu financeiramente, mas eu disse, quando você disser, a mulher ela não vai sair porque ela não tem uma dependência financeira. Gente, eu saí, eu botei um pano na rua, eu fui fazer pão de mel, eu fui vender e eu criei já sofri violência e eu caí fora, porque com a faca no pescoço dele, isso vai sair nos meus dedos. Eu chamo meus vizinhos para tomar café, eu chamo meu irmão. Ela disse, não, mas você é careta. Eu não sou careta. Eu gosto dele dar de jeito. Eu gosto que todo mundo... Olha, gente, eu estava no grupo do meu bairro, no Morada São Paulo, no grupo do bairro. Gente, eu fiz um bolo, quem quer vir tomar café? A minha rua é rua tal, número tal. E um dia chegou uma mulher lá, bateu na minha porta, que ela fazia até biquíni. E eu abri, ela disse, tudo bem, você botou na porta, eu estava muito afim de tomar um café e conversar. Eu disse, então vamos tomar. E a minha amiga até hoje. Façam isso, gente, tá bom? Qual o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Maria do Carmo. Gente, que inspiração é a Maria do Carmo. Lembrem dela quando você tiver... Mas eu tenho meus problemas. Com certeza, todos temos problemas, tá tudo certo. Como a Anísia da Silveira dizia, né? Não vamos nos curar demais, né? Um pouquinho da loucura é importante para a gente sustentar o nosso edifício. Mas Maria do Carmo, lindo, assim, primeiro sinto muitíssimo pela situação de feminicídio, assim, ter isso tão próximo, abala muito a forma como a gente... É porque a gente vê longe, né? É. Nunca pense em Mas você quando na chegou porta. essa semana em mim, assim, eu não dormi, eu tô sem sono. A gente vê isso pela tela, né? E a tela, ela vai dessensibilizando a O gente. pior é mulher tá defendendo. Olha, Eu tô brigada com a família, porque teve mulheres da minha família que disseram, ai, mas ela também parece que era danadinha. Ela era danadinha como? É de se pensar, né? O que está normalizado na sociedade quando a gente ouve mulheres normalizando a violência? é no nível de falar assim, mas eles já estavam separados há 6 meses. Mas ela estava no bar com outro homem. Isso é motivo de você matar uma pessoa? É exatamente isso, assim, a situação, né? Mas estava separado e começou a se relacionar com outra pessoa. Gente, acabou. E outra podia estar junto ainda, sabe? Isso não. Traição Não é direito de tirar a vida de alguém. parou de ser crime no século passado. Então, assim, antes, e quando era crime, a pena não era a pena de morte. Não era a pena de morte, não é mesmo? Então, não é essa sociedade mais que a gente quer, que a gente está construindo. Então, às vezes a gente precisa romper relações para que a gente fique bem, para que a gente sinta que a gente está, pelo menos, alinhado com os nossos valores de vida, né? E aí, acho que é importantíssimo reconhecer o sofrimento masculino, que nem você está falando. Também. Os homens, eles passam por situações violentas, de abuso, e não tem uma lei Maria da Penha para os homens. Isso é um dado de que a violência atinge principalmente as mulheres, mas veja, isso não é uma generalização, né? Afeta os homens também. Então, se seu filho quiser ir de novo denunciar, vão com ele, sabe? Não deixe ele sozinho. Tem condições e não se trata. Né? Procurar, a primeira coisa é você querer procurar um tratamento, você querer sair da situação, reconhecer que tem um problema no que está acontecendo, né? Mas é importante a gente frisar que o sofrimento masculino ele não é menor. Na verdade, o problema hoje em dia, muitas vezes, é que os homens só têm uma via de expressão emocional. Vocês conseguem pensar qual que é? Uma via que é normalizada, autorizada pela cultura? É a raiva, o ódio. Porque isso é permitido aos homens, sentir raiva. Mas não sentir tristeza, nunca chorar, né? Porque como se isso fosse um demérito. Exatamente. E como se a gente não fosse frágil, mas a gente é frágil. Todos os seres humanos são frágeis. Isso é parte da gente, constitutiva a gente. Não adianta a gente negar, né?
Então, a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, na verdade, muitas vezes é daí que nasce a força. Pode parecer contraintuitivo, mas na verdade é muito lógico. Porque quando você reconhece que você não dá conta de tudo, você consegue sentar com alguém para conversar, você consegue... Olha só a coragem da Maria do Carmo de mandar uma mensagem no grupo do bairro e convidar quem quer que aparecesse para tomar um café. Poderia ser até uma pessoa violenta, mas eu... Não, poderia. Ainda bem que não foi, né? Mas eu estou querendo dizer assim, a coragem para você se expor na praça. Falar, eu fiz um café aqui, adoraria conversar com quem aparecesse. E assim foi, você tem uma amizade até hoje, né? Imagina como a vida dos homens não seria diferente se eles tivessem essa coragem para fazer esse tipo de movimento em direção ao outro, né? É nesse sentido. Mas agradeço muito. Agradeço muito a fala de vocês, gente. Obrigada. Eu queria mencionar a fala que você teve, que a respeito... esqueci, então... 87 mapas abertos. Exato. Sim, são muitas abertas. Bom, eu moro em Praia Grande, né, aqui do lado, mas no mundo inteiro o índice de feminicídio está estourado. Só no meu bairro, nos últimos 2 meses, tiveram 2 casos. E ontem 2 crianças foram dadas como desaparecidas e hoje foram encontradas. Sim. Encontradas mortas, né, infelizmente. E as crianças eram filhas de uma menina, né, uma adolescente de 19 anos. E as crianças foram mortas pelo próprio pai. Né? Ela já havia sido vítima de tentativa de feminicídio. E, assim, tão perto, né, como você mesmo mencionou, é uma coisa que está na nossa frente. E eu queria saber, Nick, como que a gente pode conscientizar as pessoas que estão mais próximas da gente, né, assim, além da conversa. De que isso não é normal. Oi? Conscientizar de que isso não é normal. Isso, de que isso não é normal, né, ali quando a gente percebe, principalmente meninas, assim, que engravidam tão cedo, né, que são próximas, assim, muitas vezes de um parceiro com um dobro na idade, né. Eu adoraria que a gente tivesse uma resposta, uma receita de bolo para essa pergunta, porque aí o problema estaria resolvido. Mas a gente não tem. Muito porque, né, o nosso ímpeto, muitas vezes, quando a gente conversa com alguém sobre esse problema, alguém que está passando por essa situação, é fazer a palestrinha. Né? Então a gente fala, olha, isso aí não é normal, isso daí não é amor, tal. E esse discurso, ele parte de um lugar de profundo cuidado, de profundo amor, porque a gente quer que aquela pessoa esteja bem. Mas isso, na verdade, faz com que as guardas da pessoa imediatamente se levantem. Ela vai proteger a relação que ela tem. Então, algo que é importante, e a dificuldade é que aos poucos, né, que a gente pode fazer, acho que a gente tem que ativamente fazer, é mostrar para aquela pessoa o que é uma relação que vale a pena ser vivida. Então, crie momentos entre você e a pessoa, né, em que você leva ela para passear, para conversar sobre algo legal, para que ela possa desabafar, certo? Ao invés de fazer esse... Exatamente, ao invés de falar, essa pessoa está errada, né, mostra como é uma relação saudável, né? E aí, talvez insistir para que essa pessoa, olha, tô vendo que tem alguma coisa que não tá legal na relação, tô vendo que uma coisa não tá legal com você. O que você acha de conversar com outra pessoa? Né? Pode ser, idealmente, um psicólogo, mas um amigo. Conversa com outra pessoa, olha, você não tá concordando com o que eu tô falando, não tem problema, mas assim, que tal você pedir uma opinião externa, opinião de um amigo, né, sobre essa situação, para você ver se realmente é uma impressão que é só minha ou se é algo que, né, com o qual outras pessoas concordam, né? Então, a nossa percepção da realidade, ela é formada não só pelo que a gente vê, mas pelo que os outros veem, principalmente pelo que os outros veem, né? Então, essa estratégia, ela é difícil porque exige que você tenha vários contatos com a pessoa. Você tem que realmente ter isso em mente. Não, essa pessoa está passando por um momento de uma relação abusiva. E aí um dado que eu não sei se eu mencionei, acho que não, mas assim, uma mulher
E nesse caso, acho que o seu filho também se entra, né? Ele também está englobado nesse dado. Uma pessoa pode tentar sair de uma relação abusiva no mínimo 7 vezes até que ela consiga. Ou seja, ela vai voltar 7 vezes para a relação abusiva. Olha que coisa louca, né? E não quer dizer que a pessoa tem algum problema. Não, ela talvez não tenha entendido qual é a dinâmica daquela relação. Ela talvez esteja presa naquele ciclo da violência, esperando a lua de mel chegar e com a esperança ilusória de que aquela lua de mel agora vai ser para sempre. Né? Que o momento da violência física não vai voltar, por exemplo, ou a violência verbal, enfim, a violência patrimonial, né? Você também comentou, super importante, pouquíssimo reconhecida, né? O homem fica como... Que foi o que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma mulher muito alegre e tal, e ele ficou com dinheiro. Então ele era poderoso e eu saí com mais. Será que não foi ela que traiu ele? Eu não tinha nada, dinheiro para ninguém me papar. Existe isso também, uma normalização da violência quando existe um episódio de traição. Isso é super importante a gente ressaltar. Traição não é motivo para ser violento, violenta. É motivo para você pegar as suas trouxinhas e ir embora, voltar para tua casa. Nunca mais querer ver a pessoa, mas assim, é aquela coisa que a gente está falando sobre a confiança, sabe? A confiança depende de você tolerar o risco, né? Tolerar o risco de não ser mais querido, tolerar o risco de ser atraído. E aí você tem que lidar com os efeitos disso e, né, ir embora, se for o caso. Ou perdoar. Pode ser também uma solução, né? Cada caso é um caso. Mas, enfim, queria saber se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Agora, eu sou uma pessoa, acho que todos nós somos... Eu me sinto muito leiga em relação a isso, mas no simples, eu creio que o mundo está faltando justamente a palavra amor. Porque é um efeito dominó. As meninas como essa de 19 anos, eu nem sabia que tinha sido o pai, porque eu vi que foram encontrados no jornal de manhã dentro do meu carro. Eu fiquei na parada, que eu sou muito amorosa, né? Eu fico, ai meu Deus, veja bem. Enfim, eu creio assim, a mãe, tem muitas mães e pais que estão tendo filhos, isso já há algum tempo, na nossa nova geração, e que estão largando os filhos deles. Eu assisti na novela as crianças que iam pro orfanato e eu fico parada em pé. E eu pensei, gente, como é que essa criança, antigamente, né, que tinham esse costume de colocar os filhos em colégios internos, né, e ficavam ali, tinha uma alimentação, os pais eram ricos, todos de café, aquela coisa toda, e a criança ali militar, ali é café da manhã, as cuidadoras e o afeto. Né? Porque era tudo de um jeito só, todo mundo comendo junto e tal. Mas o afeto, o cheiro, né? Que eu criei. Até hoje, essa bicha vai fazer 30 anos. Eu quero ficar agarradinha com ela, já dizer, eu tô aqui. Você entendeu? Ninguém se fez. Eu dei na cara, o cara que fez o negócio com ela. Você entendeu? O amor, então tá um efeito dominó. O filho é criado, a filha, o cara, de qualquer jeito, na rua, aprende com o amiguinho que tem que dar. Dá na mulher, nada na mulher. E assim vai. Pra mim, é falta de amor. Somente. O efeito dominó. Eu não fui bem criada, não vou criar meu filho não foi, e assim. E assim o ciclo não termina. E a gente está vivendo essa violência aí que está na cara da gente. Né? Os bairros, as meninas criadas de qualquer jeito, elas têm a camisinha, lá o SUS. Mas eu não sei, as mães não estão ligando, não é possível, porque essa daqui, eu toda a vida disse, olha, camisinha, olha, pode namorar à vontade, contando que não arruma meu filho, porque não é a sua hora, né, minha filha? Vai ser a sua hora quando você achar que vai ser a sua hora. Perfeito. Aí ela está falando que nem quer ter mais. Então é isso, gente, eu acho que é falta de amor, a gente tem que espalhar amor e alguma política pública para dizer a esse povo que está faltando amor. Porque o amor é o quê? Limite. Eu adoro criança, mas eu sou uma cuidadora alemã, como diz. Não vai fazer isso, não é isso, não presta. Mas eu brinco, eu sou amorosa, é hora de comer, é hora de ver os netinhos, tudo. É isso que eu acho que é amor. Amor é limite, é saber dizer não, né? E está faltando tudo isso, por isso que está desse jeito. Estão fazendo o que quiser.
O amor, ele tem que coexistir com limite, em qualquer relação, desde a criança até a relação amorosa. Você tem que saber dizer não, você tem que saber ouvir não, negociar também os nãos quando for possível, né? Mas concordo, né? Eu diria que falta a gente deixar, né, as relações cada vez mais amorosas. Na verdade, todos os tipos de relação que a gente tem, né? A forma como a gente vai... Acho que, enfim, não vou entrar nesse ponto que é muito longo, das redes sociais e tudo mais, enquanto que isso vai realmente tirando a gente, tirando a sensibilidade. Então, quando você vê um caso de feminicídio perto, no bairro, isso ativa, né? A sensação o desespero, a sensação de que, poxa, isso aqui é real, não está só na tela, né? Porque essa é a sensação muitas vezes. Então, assim, gente, é um trabalho que eu posso falar que é de rede. Então, a gente não resolve problemas que são estruturais no individual. Então, tem muita gente que fala assim, para as mulheres têm que fazer luta para se proteger. Sim, legal, show, isso é uma boa, né? É uma boa tática, uma boa estratégia, mas ela é individual, ela não passa pelo coletivo. A gente precisa coletivizar as soluções. Então, eu concordo, as políticas públicas são super importantes. Criminalização do discurso da misoginia, super importante. A gente já criminalizou racismo, homofobia, transfobia. Por que não criminalizar a misoginia, que é o ódio mais antigo que existe, é o ódio à mulher. Está na Bíblia, né? Então, acho que passa por aí, mas não só medidas punitivas, né, pela força da lei, mas... Grupos de escuta, grupos de reflexão, grupos para homens falarem dos conflitos que estão vivendo, grupos mistos entre homens e mulheres para falar sobre os problemas mais comuns nas relações. Tem outras soluções, né? Acho que a gente precisa dar esse passo adiante e espero que no programa Integra Vida vocês possam pensar em ideias, né, que tenham a ver com o contexto de cada uma, porque tem respostas também que são a nível individual. Né? Cada um tem uma vida estruturada de uma certa forma, mas que seja um espaço onde vocês possam se vincular e tornar essas relações do dia a dia mais amorosas, mais afetuosas, praticar o amor enquanto realmente ato, né? Não só como ideia. E é isso, gente. Gostaria de agradecer a todas as contribuições. Gostaria de agradecer muito o que você trouxe, conteúdo super valioso. E como é interessante a gente conseguir visualizar diante do que acontece nas nossas relações. E agora, eu acredito que a gente tem uma ferramenta. Ela trouxe vários pontos onde a gente pode se ver e passar um scanner nas nossas relações e ver se há algum ponto de conflito. E se houver, o que pode ser feito, o que é necessário a partir de agora? Eu preciso buscar ajuda? Preciso buscar algo profissional? Eu preciso ter uma conversa interna? Trazer consciência para o problema? Porque senão o problema te consome a tua vida, consome a tua paz, consome o teu amor. E quando você vai ver, você está com o coração peludo, o coração que parece pedra. E o coração, ele é para jorrar, ele é para transbordar amor. E aí, se você está com isso aqui travado, como é que você faz? Você só sobrevive, você não vive. Porque o que mantém o ser humano vivo, com vitalidade, com alegria, em harmonia, é o amor. Então, espero que tenha sido de grande proveito para vocês. Estou muito feliz por nós termos iniciado o nosso ciclo de palestras. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer uma pessoa especial que está aqui no nosso público de hoje, muito especial. Uma pessoa que inspira enquanto mulher, enquanto mãe, profissional e principalmente enquanto ser humano, que é a minha mãe. Queria agradecer porque se não fosse por ela, nada seria possível. Eu não estaria aqui. Ela me deu o dom da vida, me deu esse presente. Eu gostaria que vocês hoje levassem isso para casa, essa mensagem,
independente se a mãe teve condição de cuidar ou não, ela te deu o dom da vida. E se você está aqui hoje podendo respirar, vivenciar, experienciar coisas lindas nessa terra, é porque sua mãe te deu a vida. Então, hoje eu posso iniciar esse programa que abraça mulheres, que cuida da saúde de mulheres, porque minha mãe cuida de mim. Porque minha mãe fez aquilo que ela pôde e que não pôde para eu estar aqui hoje, para minha irmã estar aqui hoje comigo. E eu gostaria de agradecer a todas as alunas do programa, a todos os alunos da Unimes, todos os parceiros, colaboradores, a Unimes pela cessão do espaço, ao vereador Paulo Miyashiro por ter acreditado nesse projeto, a PAI por ser nossa parceira, Cantina do Ovinha por nos proporcionar os melhores lanches para toda a equipe, LS Printer e Meira Copiadora. E a todos os presentes, muito obrigada, que vocês saiam daqui transbordando amor, assim como eu estou no dia de hoje, radiando gratidão pela presença de todos. Nos vemos numa próxima oportunidade, nas próximas palestras. Acompanhe o Integra Vida Santos, @IntegraVidaSantos, que a gente vai divulgar todas as nossas ações que partem da nossa ONG. E vocês estão convidados para todos os nossos eventos. Obrigada.